Bandeiras árabes. A Liga Árabe, formada em 1945, é uma organização com 22 Estados-membros. Dessas 22 nações árabes, 9 delas compartilham uma bandeira razoavelmente similar, usando as cores pan-árabes preto, branco, vermelho e verde. Os 9 países que as usam são o Egito, os Emirados Árabes Unidos, Iraque, Jordânia, Kuwait, Palestina, Síria, Iêmen e Sudão. Argumentavelmente, o Sudão do Sul e a Líbia também as usam, e de fato, essas cores são comuns entre quase todas as nações árabes. Além disso, El Sarawi e Somalilândia, ambos estados não reconhecidos, também as usam. Mas esses 9 países têm bandeiras quase iguais, todos usando as cores pan-árabes. Então por quê? Neste vídeo quero fazer 2 coisas. Primeiro, entender o significado, a origem e o uso dessas cores. E segundo, passar por cada um desses 9 países que as usaram e aprender quando e por que começaram a fazer isso. Como mencionei agora há pouco, as cores preto, branco, vermelho e verde são conhecidas como as cores pan-árabes, em semelhança, por exemplo, às cores pan-eslavas de vermelho, branco e azul. Posso fazer um vídeo sobre a grande quantidade de bandeiras que as usam, mas voltando às árabes. Individualmente e desde a sua criação, cada uma das 4 cores pan-árabes foi destinada a representar um certo aspecto dos árabes e da sua história. O preto representa o estandarte preto usado pelos califados Rashidun e Abbasid, enquanto o branco era a cor dinástica dos califados Umayyad e Fatimid. O verde é uma cor associada à religião principal do Islã e também uma cor representativa do califado Rashidun. Finalmente, o vermelho era a cor dinástica Hashemite. Disse que as 4 cores também derivaram sua potência de um verso do poeta árabe do século XIV, Safi al-Din al-Ili. Branco são nossos atos, preto nossas batalhas, verde nossos campos e vermelho nossas espadas. Quer essas referências históricas tenham sido a causa efetiva para a escolha das cores, elas inegavelmente as representam hoje. Essas cores pan-árabes, usadas individualmente no passado, foram combinadas pela primeira vez em 1916 na bandeira da Revolta Árabe, também conhecida como a Bandeira de Hejaz. Esta bandeira era um tricolor horizontal de preto, verde e branco, com um triângulo vermelho no lado esquerdo. A Revolta Árabe foi uma insurreição militar das forças árabes contra o Império Otomano, que na época governava suas terras. É considerado parte do teatro do Oriente Médio da Primeira Guerra Mundial e efetivamente se aliou à Entente contra as potências das quais os otomanos faziam parte. O objetivo da revolta era criar um único Estado árabe, unificado e independente, estendendo-se de Alepo, na Síria, a Aden, no Iêmen, que os britânicos haviam prometido reconhecer. Na verdade, disse que a própria bandeira da revolta foi projetada pelo diplomata britânico, Sir Mark Sykes. Os revoltosos árabes mal sabiam que, após a guerra, seu território não seria de todo entregue a eles, junto com a independência, mas na verdade ficaria sob o controle dos britânicos e franceses, que eram então seus aliados. Uma pequena área, agora parte da Arábia Saudita, desfrutou de certa independência como o Reino de Hejaz. Então, agora que entendemos de onde vêm as cores e como elas foram unidas em uma única bandeira, vamos descobrir como cada um dos países que as usa hoje começou a usá-las. Apesar do fato de que todo o Oriente Médio não obteve a independência desejada após se revoltar contra os otomanos em 1916, ela logo viria. Na década de 50, um subconjunto das cores pan-árabes, as cores da libertação árabe, ganhou destaque. Estas consistem em uma tricolor de vermelho, branco e preto. O verde foi menos destacado no início, mas depois permaneceu em muitas bandeiras, mesmo que apenas no símbolo central. Esta bandeira da libertação árabe foi inspirada sobretudo pela Revolução Egípcia de 1952. É justamente no Egito que começamos a investigar a origem de cada uma dessas bandeiras. A bandeira do Egito, sob influência britânica, usada de 1922 a 1952, era verde com uma lua crescente e estrelas brancas. Esta revolução foi inicialmente contra o rei Farouk do Egito, mas tinha uma ambição maior. Eles queriam abolir a monarquia e o sistema aristocrático, estabelecer uma república, mas acima de tudo, acabar com a ocupação e influência britânica. Ao ter sucesso, o governo revolucionário adotou uma agenda nacionalista e anti-imperialista que foi expressa através do nacionalismo árabe e do não alinhamento internacional.
Esta nova bandeira da revolta árabe serviu de referência para outras nações árabes do Oriente Médio que almejavam independência. O mesmo tricolor horizontal foi usado pelo Iraque, Síria, Sudão e Iêmen, com a única diferença sendo os emblemas nacionais e a faixa branca. No caso do Iraque, o emblema central é a frase "Deus é o maior", em árabe usando a cor verde. A bandeira atual é inspirada na do Egito de 1952, mas a primeira bandeira do Iraque como nação foi inspirada na de 1916, trocando o branco pelo verde e adicionando 2 estrelas no vermelho. Essa bandeira foi usada localmente durante a influência britânica até 1958, resultado de uma revolta contra o mandato britânico da Mesopotâmia. Em 1958, em resposta à fusão do Egito e da Síria na República Árabe Unida, que por sinal também tinha essa bandeira, os 2 reinos Hachamite do Iraque e da Jordânia estabeleceram a Federação Árabe, agora também sendo independentes dos britânicos, uma confederação dos 2 estados cuja bandeira era idêntica à que a Palestina usa hoje. De 1959 a 1963, eles usaram temporariamente uma bandeira diferente, com as mesmas cores, incluindo um sol curdo no centro, representando esta comunidade. Eles voltaram ao formato atual em 1963 e o têm usado desde então com mudanças no emblema central. A primeira bandeira moderna da Síria foi implementada em 1919, tendo como referência a bandeira original da revolta. Sob ocupação francesa, eles inicialmente usaram essa estranha que não tinha nada a ver com o território. Depois passaram para esta, verde, branca e preta, com estrelas vermelhas. Em 1958, como mencionado, eles se uniram ao Egito para criar a República Árabe Unida usando esta bandeira, que depois evoluiu de 2 para 3 estrelas. Depois, usaram esta bandeira para a Federação das Repúblicas Árabes, incluindo a Líbia, e então retornaram à versão de 2 estrelas. Até a bandeira da oposição síria hoje usa as mesmas cores, e é, de fato, idêntica à bandeira da Segunda República Síria de 1950. A bandeira da Jordânia é uma das mais diretamente ligadas à original revolta árabe. Sua primeira bandeira é listada como a bandeira da administração do território inimigo ocupado, criada pela Entente e pela Revolta Árabe para administrar territórios otomanos libertados durante a guerra. Eles usaram esta bandeira por 4 meses enquanto pertenciam ao Reino Árabe da Síria, um estado de curta duração que foi posteriormente ocupado pelos franceses e britânicos. Os britânicos, então, protetorado britânico do Emirado da Transjordânia, usaram esta bandeira similar, que acabou sendo a escolhida para o moderno Reino da Jordânia. A bandeira da Palestina é muito similar, com a diferença do triângulo vermelho, que não possui a estrela branca dentro. E quase igual à bandeira original da Revolta Árabe, de 1916, apenas trocando o verde pelo branco. A bandeira do Saara Ocidental, a autoproclamada República El Sahrawi, é igual, apenas adicionando um crescente vermelho e uma estrela no centro do branco. Kuwait é um caso um pouco diferente. O Sheikhdom do Kuwait existiu de 1752 a 1961 e usaram esta bandeira a partir de 1871, um campo vermelho com escrita em branco. A história deles como território e nação difere um pouco do resto do Oriente Médio, estando mais conectada com a Ásia e até mesmo com a Índia em certo grau. De 1746 a 1871, eles usaram a bandeira Sulaimi. Posteriormente, foram governados pelos otomanos, cuja bandeira foi mantida quando o país se tornou um protetorado britânico em 1899. Em 1903, Lord Curzon, o vice-rei britânico e governador-geral da Índia, visitou o Kuwait e o Sheikh Mubarak al-Sabah ergueu uma bandeira vermelha com palavras brancas, que significavam "Confiamos em Deus" em árabe. Acredito que esta seja a bandeira do Sheikhdom. Faltavam grandes fontes sobre o assunto. Diferentes versões da bandeira otomana foram usadas até 1961, quando as cores pan-árabes foram implementadas, com formato e distribuição de cores distintos de outras nações. A bandeira inicial da Líbia era a do Protetorado Otomano de Tripolitana, totalmente verde com 3 crescentes brancos, usada de 1864 a 1911. Depois disso, seguiram-se ocupações italianas, francesas e britânicas até a criação do Emirado de Cirenaica, que durou de 1949 a 1951, usando esta bandeira toda preta com um crescente e estrela brancos.
O Reino da Líbia foi criado em 1951, usando a bandeira líbia atual até 1969, quando um golpe mudou o regime. A nova bandeira da República Árabe baseou-se na do Egito, com os países se unindo na República Islâmica Árabe em 1972. De 77 a 2011, eles usaram uma bandeira verde simples. Depois, voltaram para a bandeira do reino, com outra mudança de regime. A bandeira dos Emirados Árabes Unidos, novamente semelhante à do Kuwait, é uma variação da bandeira pan-árabe, adotada em 1971. Os Emirados Árabes Unidos são uma união de Emirados Árabes, cada um com suas próprias bandeiras antes da união. O Emirado de Ras Al Khaimah, por exemplo, tinha esta bandeira branca e vermelha. Dubai usava as mesmas cores que Ayman, Al-Quwain e Abu Dhabi, de 1820 a 1971. Essas tribos estavam, de certa forma, organizadas em um grupo de confederações tribais chamadas Estados da Trégua, e eles usavam esta bandeira diferente. E, finalmente, o Iêmen, que usava uma bandeira vermelha e branca semelhante ao seu vizinho Omã e muitas outras nações árabes na área. A bandeira atual foi adotada no dia da unificação do Iêmen do Norte e do Sul, que usavam bandeiras muito semelhantes, embora a do Sul contivesse azul em vez de verde, semelhante ao Sudão do Sul. A bandeira é basicamente a bandeira egípcia de 1952. Os países do mundo árabe usam várias outras bandeiras, além desta lista, daquelas diretamente influenciadas pelas bandeiras da Revolta Árabe de 1916 ou 1952. Neste mapa, podemos ver que a maioria dos países, embora não diretamente influenciados, ainda usa as cores vermelho, branco e verde, juntamente com elementos de estrela e crescente representando o Islã, com poucas exceções. Então é por isso que quase todas as bandeiras árabes são tão semelhantes, entendendo sua origem comum, as cores pan-árabes, aprendendo de onde essas cores vêm, os califados e emirados árabes e muçulmanos históricos e o que eles representam, descobrindo pela primeira vez que foram combinados em 1916. E o contexto histórico em torno do uso dessa bandeira, a revolta árabe contra os otomanos, a recuperação dessas cores em 1952 para outra revolta árabe, primeiro no Egito contra os britânicos, e como ambas essas bandeiras revolucionárias foram usadas como referência e inspiração para muitas dessas bandeiras árabes hoje, portanto sendo a razão pela qual são tão semelhantes. Mencionei que uma situação semelhante existe com as cores e bandeiras pan-eslavas. Avise se quiser ver um vídeo sobre isso ou qualquer outro grupo de bandeiras parecidas no mundo. Obrigado por assistir ao vídeo, inscreva-se se desejar e deixe nos comentários suas opiniões e pensamentos sobre o assunto. Até a próxima com mais conhecimento geral.